Agora falando sobre o assunto que nós já tratamos aqui no jornal, que é o avanço da dengue, a população está em alerta, porque nós adultos, a gente sabe, vendo o telejornal, por exemplo, quais são os sintomas, né? Agora, quem tem filho pequeno em casa, fica naquela situação assim, às vezes a criança não sabe nem dizer o que ela está, ou explicar o que ela está sentindo. E aí o pai e a mãe ficam até na dúvida, meu Deus, será que eu tenho que levar para o hospital? Será que meu filho está com uma virose qualquer que a gente trata aqui em casa? Será que se trata de dengue? Eles não sabem dizer. Uma dor de cabeça para a criança é assim, está doendo aqui, mas ela não sabe dizer se a dor é na cabeça, se é atrás do olho, se é no pescoço, se é na garganta, né? Isso a gente está pensando em crianças que já falam, que já conseguem expressar. Agora, imagina para o pai e para a mãe, no caso dos bebês, que ainda nem falam. Os pais precisam redobrar a atenção, viu, gente? O repórter Marco Pagetti está no consultório de um pediatra e explica para a gente os cuidados e também como que os pais podem fazer para identificar os sinais de alerta nos pequenos. Pagetti, bom dia. Eu acho que esse link é mais que necessário num momento tão complicado e de tanto medo, né, para todos os pais como esse. Bem-vindo. É isso, Dani. Bom dia a você, Felipe, a todos aqui no Primeiro Impacto. A gente acompanha esse avanço da dengue em todo o país, em algumas regiões ainda mais. O país inteiro já registrou mais de 240 mil casos de dengue este ano, quase 4 vezes mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, nesse primeiro mês do ano. E o alerta principal, como vocês bem disseram, para as crianças que muitas vezes não entendem o que está acontecendo, não conseguem nem se expressar. No caso dos bebês, então, isso fica ainda mais difícil. Mas tem alguns sinais que os pais podem ficar de olho para que, quando esses sinais aparecem, há alguma coisa errada. A gente está com o doutor Marcelo Rebicheide aqui, que é pediatra, também vai trazer um pouco para a gente dessas dicas. Doutor, muito bom dia. Vamos começar com os bebês aí, principalmente os recém-nascidos ou até 1, 2 anos. Tem algumas coisas que acabam mudando. Quais são os sinais de alerta para esses pais? Bom, primeiramente, bom dia. O que acontece? A gente está falando de crianças, de bebês que não falam, então a gente tem que ver os sinais e sintomas que a gente vai falar que são sinais inespecíficos. Então, o que todos os bebês vão ter? Febres altas, eles ficam extremamente irritados. Por que vem essa irritabilidade? Tem muita dor, aquelas dores musculares que o adulto fala, aquela dor articular. O bebê não vai te expressar, mas ele vai chorar, ele vai ficar manhoso, ele quer colo, ele quer chão, ele quer colo. E uma das coisas mais importantes, recusa alimentar. Eles param de querer se comer, eles não querem mamar, eles não aceitam, aquelas crianças que já são maiores, que já têm a fruta, não quer a fruta, eles simplesmente não aceitam nada, que é um dos problemas da dengue, que a gente tem a desidratação. Pode ter vômito, pode ter diarreia, mas entra mais em sinais inespecíficos. Então, esses sinais clássicos que a gente tem na dengue, dor atrás do olho, essas dores articulares, dores musculares, dor de cabeça, o bebê não consegue, estou assim. Então, ele vai te mostrar principalmente pela alta irritabilidade e pela recusa alimentar. São os mais clássicos que a gente vai ter. Esses sintomas se parecem muito com viroses comuns, né, que os bebês acabam contraindo ainda pequenos. Como que os pais eles conseguem identificar que se trata da dengue e não de um vírus qualquer que está circulando? Vamos lá, a dengue na verdade nada mais é do que um quadro viral, é uma arbovirose que a gente fala. Então, esses sinais, esses sintomas, é o que a gente fala dos sinais inespecíficos. O que a dengue dá mais do que os outros? Ela dá uma febre mais alta, então a gente está falando acima de 38,5, 39. Os quadros virais, tirando o influenza, não dão febres tão altas. E ela dá uma febre por mais tempo. Então, a gente vai ter uma criança com 3, 4 dias com febre, quando normalmente as viroses comuns estão falando em 2 a 3 dias. E em alguns, a gente está falando 30, 40, estourando 50% dos casos, aparecem as manchas. Acho que as manchas acabam sendo um sinal muito no corpo, né, corpo todo, mas não é em todo. A gente acha que toda a dengue vai ter mancha, quando na verdade a gente está falando flutuando entre 30% e 50%, ainda mais na faixa etária dos bebês. O doutor falou de febre. Quando que os pais eles precisam ligar o alerta, procurar, de repente, um pronto-socorro ou um médico? Qual é a temperatura? Acho ótima pergunta, porque a febre é uma coisa que assusta demais os pais, né? O que a gente leva em consideração? Todo bebê, toda criança com febre é uma criança prostrada, ela fica lenta, ela não quer brincar, ela não quer mamar. Medica a criança. Então, existem as medicações, o paracetamol, por exemplo, que a gente usa muito, principalmente no caso da dengue. Você medica aquela criança depois de 30, 40 minutos, 1 hora, ela fica bem, dá para a gente esperar. Mas é uma criança que, além de febre, tem queda do estado geral, então isso é muito importante, Marcos, a queda do estado geral. Começou a ficar cansada, não está legal, você achou que tem alguma coisa estranha, corre para o pronto-socorro.
Mas a nossa dica como pediatra é, se você está na dúvida e você tem um bebê você não sabe o que está acontecendo, corre para o pronto-socorro, unidade básica de saúde, esta criança, este bebê merece ser examinado. É isso, doutor, continua aqui com a gente. Pessoal do estúdio, o doutor está com a escuta também. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ele está à disposição. Ah, que maravilha, doutor Marcelo, muito obrigado. Então, vamos tirar a seguinte dúvida. O senhor estava dizendo, né, dos pais cuidando dos bebês, das crianças. Óbvio que a melhor maneira é a prevenção. Acredito que muitos pais e mães que estão nos acompanhando têm utilizado o repelente, mas a gente ficou aqui na dúvida. Será que pode usar o repelente também, por exemplo, num bebezinho que talvez vai com a mão suja de repelente, passar na perninha e levar à boca? Ou pode usar porque o benefício é maior? Se puder esclarecer para a gente, acho que vai resolver a vida de muito pai e mãe que nos assiste agora. Ótima pergunta. Bom, primeiro que o repelente ele não te dá uma defesa 100% quando a gente está falando aqui da dengue, primeiro. Segundo, o Brasil libera hoje o uso do repelente para os bebês acima de 3 meses. Existem alguns repelentes específicos para essa idade acima dos 3 meses, o que não é uma orientação mundial, tá? Essa orientação é para o Brasil, porque o Brasil realmente teve um aumento muito expressivo da dengue, então a Anvisa reviu isso e liberou para a gente mais acima dos 3 meses. Abaixo dos 3 meses, gente, infelizmente não tem o que fazer, a gente tem que proteger as crianças com mosquiteiro e, na verdade, tem o que fazer, né? Eu estava falando aqui com o Marcos, não adianta a gente pensar na vacina como uma solução. Na verdade, a vacina não é uma solução, é um tapa-buraco. A solução é a gente lembrar que a gente sempre fala de não deixar procriar o mosquito, ou seja, tem que tampar as águas, tem que tampar Eu falo tão louco, gente, que aqui em São Paulo a gente tem procriação em tampinha de refrigerante. Então você joga uma tampinha de refrigerante no chão, essa tampinha fica com a boca para cima, chove e lá vira um procriador. Então, antes da gente pensar em vacina, antes da gente pensar em repelente, tem que pensar, na verdade, em diminuir os procriadores, que assim a gente vai estar protegendo nossos bebês e as nossas crianças, né? E a gente também. Pois é, doutor Marcelo, falou muito bem. Sabe que aqui no jornal nós trouxemos durante a semana passada um caso de uma criança bem novinha, acho que de 5 meses, que foi diagnosticada com a dengue. Nesse final de semana também a gente recebeu a informação que um bebê recém-nascido também perdeu a vida por conta da dengue. Para os pais que estão acompanhando, principalmente no caso de recém-nascidos e de bebês, de bebezinhos mesmo, de até 1 ano, que acabam não falando e não esboçando quando estão ali com algum problema. Visualmente, quais são as características que essa criança pode apresentar para os pais? Eu sei que o senhor já explicou que a criança não é só a febre, mas tem ali uma queda. Mas tem algum sintoma que a mãe olha e fala, puxa vida, acho que é melhor levar para o hospital? Eu acho que assim, a mãe, principalmente a mãe tem muito olho clínico, né? A gente vê as mães às vezes no consultório e falam, mas eu vou saber se ele está com febre? Mãe não erra. Não sabe, então, acho que a febre mais alta é importante, né? A mãe não erra. A febre mais alta é muito importante, eu acho que o estado geral da criança. A mãe percebe que a criança às vezes está caída, está prostrada, a mãe fala muitas vezes, a criança está estranha. Então hoje ela tem um padrão de criança, mesmo que seja por 10, 15 dias, ela sabe como o bebê dela está agindo. Então se ela percebeu que tem alguma coisa estranha, gente, eu falo, é muito melhor a gente examinar e pecar por excesso do que achar que está tudo bem e não está. Eu falo muito isso para os bebês, principalmente os recém-nascidos. O médico, a mãe, a gente precisa estar na frente do bebê. Porque se a gente for buscar o bebê, muitas vezes a gente não tem alternativa, como vocês viram aí esse bebezinho, esse recém-nascido. Então eu acho que o olho clínico é perceber a febre alta, perceber que sem febre essa criança está prostrada, mas aquela criança, de novo, muito chorosa e que de uma hora para outra não quer se alimentar, não quer comer. E ela está muito, muito irritadiça, gente. Esse choro é aquele choro irritadiço que a gente fala que lembra muito o choro de um bebê com meningite. Aquele bebê que é mais fácil de vocês entenderem, com dor de ouvido. A dor de ouvido é um choro que incomoda demais. O da dengue é um pouco pior. Combinado, doutor Marcelo. Doutor. Muito obrigado pelas informações tão importantes para a gente ver, diante da epidemia de dengue que a gente está vivendo, a gente se precaver dentro de casa. Valeu, Marco Pagete, também. Obrigado, tá, pela sua participação e pela entrevista.